Florescendo. Então, vamos lá, né, gente? A gente conversou, por último, as formas intermediárias da natureza, mas ficamos de voltar nesse ponto, porque só iniciamos a conversa e não concluímos, né? Nessa fase que a Terra estava, ela já estava inundada, vamos deixar claro aqui, por água, né? Era um planeta água. A umidade, vapores, nessa fase estava ainda bem densa, muito densa. Nas partes que iam surgindo as terras, onde as forças telúricas, né, faziam aparecer os continentes, as rochas sobre as águas, aquela região ia sendo lodo, pântanos inimagináveis. Claro que a água também lodosa, não é uma água como nós conhecemos aqui, é como se fosse um pântano geral, de partes mais firmes, terra, e aí iam surgindo os continentes. Então, essa é a fase que a Terra estava embrionária. Vamos dizer que embrionária. Existiam ainda as forças telúricas internas do globo para um dia fortalecer as terras firmes pelas ações vulcânicas, constituindo mais continentes, mais abrangências de continente. Então, isso aí era a nossa história de elaboração da Terra. E aí vem as formas intermediárias da natureza, né, que vem colocando aqui. O que seriam essas forças, essas formas intermediárias da natureza? O mundo celular, né? O mundo celular. Seria a parte intermediária da formação da natureza. Então, toda essa forma sendo constituída por elementos ínfimos, bastante tenras na elaboração das formas. Então, o que nós temos aí? Os primeiros crustáceos, os primeiros aparecem os batráquios, no fundo do mar, no mar apareciam os caranguejos, os crustáceos, depois vieram dessa origem os terrenos, né, os terrestres, que seriam os batráquios, sapo, esses bichos que a gente sabe que são milenários, né? Estão aí conosco já antes de nós, bem antes. Então, nós temos que respeitar eles. Nós respeitamos os índios, temos que respeitar também os bichos, as formações dos bichos. Então, foi exatamente um grande momento que a Terra viveu de habitação de seres vivos, trocando águas lodosas para regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante. O que é uma coisa luxuriante, viscosa? É uma vegetação sem muitas formas ainda, prodigiosa, né? Cheia de detalhes ínfimos, de cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboríficas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. A gente sabe aí que minas carboríferas, o próprio petróleo, né, que são vestígios desse passado, que nos dão energia. Então, essa aí é a forma intermediária que a gente viu na semana passada. Alguém tem alguma pergunta sobre isso?
considerações. Nesse momento, estava apta, né, a Terra a receber sementes prolíferas da vida, ou seja, multiplicar a vida na Terra. Estava bem no calor da criação. Vamos chamar assim, bem no calor da criação. Tinha que continuar existindo o calor interno da Terra, como até hoje, né? Se parar o calor interno da Terra, nós estamos muito complicados. O resfriamento da Terra seria muito rápido. Se a temperatura externa da Terra diminui muito, com certeza influenciará no interior também da temperatura interna. Então, tem um equilíbrio interno e externo. O Sol e o interno da Terra, que eles têm que estar aí combinando. A nossa atmosfera regula isso. Sem atmosfera, a gente não teria controle da temperatura. Então, tem que ter uma faixa de elementos em volta do planeta para que ele seja protegido. Quando a gente fala camada de ozônio, né, para evitar determinados raios solares, e que a gente está destruindo, a gente está complicando muito a questão da manutenção da Terra. Então, a gente não pode destruir a nossa atmosfera com gases, inventos, né, que o homem joga, queimadas. Isso tudo dá um problema enorme para o globo terrestre. Destruição de matas, que tira o equilíbrio da temperatura. Então, nós temos o ambiente que nós construímos. Posições, dúvidas. Se correr, não ultrapasse. Pessoal, está caladinho ou eu estou falando para nada? Cara, você está falando para todo mundo. É um assunto complexo, rico, profundo, que a gente demora um pouco para assimilar. É muita grandeza no momento da criação. E é difícil até de conseguir imaginar o tamanho da inteligência para conseguir administrar isso tudo. Então é difícil, a gente fica assim, eu particularmente estou em profunda reflexão sobre tanta beleza de produção, de criação. Boas falas, mesmo. Boas falas, é isso mesmo. O clássico do mestre com os seus alunos é o seguinte: quando o aluno não pergunta, fala que não tem nada para perguntar, ele não sabe nem por onde perguntar, porque ele ainda não conseguiu nem absorver direito. Desse jeito. Ah, mas esse grupo aqui tem muita ponta para puxar. O grupo já sabe. Pode puxar. Por exemplo, Daniel, eu fico imaginando onde eu estava nessa hora. Isso eu pensei em perguntar. Mas creio eu que a gente teve que passar pelas experiências de todas as fases. É difícil se imaginar a gente numa fase mineral. É difícil a gente se imaginar tão primitiva, animal. Mas a gente passou, né? Eu estava tentando me imaginar nessa aí. É difícil, mas a gente passou, né? Nessa fase aí você estava por conta de Deus, então não tem problema não. Deus estava agindo em você. Eu faço uma pergunta aqui para estimular a curiosidade. Como é que os espíritos celestes, né, que são os trabalhadores da divindade, como é que esses agentes agiam na matéria? Porque nós, para agirmos na matéria, a gente tem que ter toda uma condição orgânica, mãos, pés, tato, sentido, a gente age no imediato da matéria. Mas aí, quando a gente fala que nós agimos, ou os espíritos, aliás, agem sobre nós, só espiritualmente, como que seria isso aqui? Nós estamos tendo aqui um verdadeiro ato material de construção física.
como que os espíritos celestes da ordem divina do Cristo agiam sobre a matéria? Até onde eu entendo sobre essa questão, é manipulando fluidos, né? Cristo fazia isso com uma maestria, a gente dizia que era milagre. Naquela época, eu imagino que é isso, né? Era aquele domínio. uma quantidade enorme de espíritos, né, crísticos. Imagina a força, né, mental que esses espíritos têm. Acho que ele, sei lá, para mim, eu só consigo compreender assim. Então, Chica, esses espíritos não tinham cabeça, tronco e membros. Eu não consigo imaginar isso, não. Essa forma humana, você está falando isso? Não sei, não sei. Pois é, quando a gente fala assim, a gente remonta o espírito voando, ali, às vezes está em volta do planeta, Mas como eles tinham essa a capacidade comunidade. de manipular fluidos, pode fazer o corpo também, assim como Cristo fez na ressurreição, né? Como Cristo se materializou. Sei lá, Daniel. Mas o corpo que você conhece é daqui. A forma humana, ela é construída para a vida da Terra. Há formas humanas diferentes em outros planetas, e quando não estão mais nas condições planetárias e já evoluídas, já essa forma vai para o inimaginável, que nós não conseguimos imaginar. É o indescritível para nós, porque as nossas referências são humanas. Tanto é que construímos um Deus humano. O homem tentou fazer isso, e quando não conseguia, aí Deus na natureza, colocando peças da natureza como símbolo divino. Isso então, mesmo. Mas, Daniel, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não lembro onde que é isso, mas que eu sei que tem essa questão de que os espíritos... Você está me ouvindo? Tô. Tá. Então, que os corpos, né, a materialidade em outros planetas, que a forma, né, dos reencarnantes lá, que tem a forma parecida com a nossa, né, forma ereta, cabeça, membros, esse negócio. E isso não é assim, não. Nós estamos falando de um mundo próximo a nós, né? Vai um pouco mais distante. Tá. Aí você está falando de mundos já em estados evolutivos bem maiores. Júpiter está distante, mas está próximo, né? Vamos dizer assim. A nível de consciência estão bem melhores, mas Entendi. a forma vibratória deles, até em níveis de vibração, é diferente, porque a matéria, nossa, está organizada dessa forma, começando lá nos complexos celulares. É um princípio da criação em tudo, né? Formar junções de grupos, moléculas, combinações atômicas, isso é o princípio de tudo. No mundo universal, é princípio de tudo, mas há variações, há um conjunto de variabilidade. Se existe na nossa Terra esse conjunto variável, imagine em termos universais, onde temperaturas, onde dimensões são diferentes e vibrações são diferentes. Por isso que nós falamos aqui, quando nós investigamos aí pela ciência outros orbes, o homem está vibrando, está investigando por ordem conhecida dele, ou referencial. Tem um barulho aí de quem está mexendo aí com objetos. Acho que é o Laércio. Desliga aí. Deixa eu desligar o som aqui. Então, nessas condições vibratórias dos planetas, elas são organizações vibratórias bem diferentes do nosso. Então, por isso que nós não registramos aí a presença das superfícies de determinados planetas ainda, porque o homem estava investigando no mesmo patamar vibratório que nós estamos.
aí ele não acha nada mesmo, não. Ele vai achar aquela matéria que está lá no campo vibratório nosso. Se um espírito vier analisar a Terra de uma vibração mais elevada, vai notar o mundo espiritual que está em volta da Terra. Ou seja, uma habitação muito melhor do que está no interior. Como nós estamos no interior. É como se fossem camadas vibratórias. Como se fossem, não, são camadas vibratórias. Então, a gente consegue visualizar no campo da percepção sensorial aquilo que nós temos conectado sensorialmente. Senão, nós não identificamos. É igual ao mundo espiritual. A experiência já descobriu o mundo espiritual? Não registrou nada, está aqui em volta de nós e não tem ciência ainda registrando o mundo dos espíritos. Quem registrou foi a ciência espírita, né? E os espíritas mal sabem entender isso ainda. Então, imagine a complexidade que é com relação à extensão universal. Então, com relação a gente aqui mesmo, né, Daniel? Eu fiquei pensando, quando você levantou essas questões, a gente fica muito preso no tempo presente nosso, né? E assim, quando a gente vai lendo, quantos bilhões de anos para essa estrutura ser, né? Para a criação do planeta, né? Assim, porque até essa criação não foi feita instantaneamente. Ela teve um processo, várias fases, né, de acompanhamento e de tanta perfeição para continuar no progresso, para continuar caminhando. E a gente fica muito preso no nosso tempo aqui agora. Então, quando você falou assim, você falou dos espíritos trabalhadores dos espíritos de luz que trabalharam na criação da Terra, eu fiquei aí na hora veio a frase aquela de trabalhadores da última hora, né? Quando o Guilherme falou assim, não sei nem quem que eu era naquela época. Hoje a gente está virando um espírito mais ligado a Deus, mais inteligente. O princípio da inteligência, o princípio inteligente está mais, a gente está individualizado e esse princípio da inteligência está mais desenvolvido. Então, e aí a gente fica pensando que 100 anos, 2000 anos, na tempo de Cristo, é muito tempo, não é nada. Nós estamos começando esse processo de ascensão assim, na escala. Né? A gente está saindo do mundo animal praticamente agora, né? Se a gente for pensar nesse tempo todo. Então, e a gente já tem umas provas dessa questão da produção, de como que se cria, através da energia, da vibração, do pensamento, né? Desse princípio inteligente que age sobre a matéria, que está junto e que age sobre a matéria. Mas é um processo, e a gente está no meio desse processo e a gente já tem a condição de contribuir. Principalmente, né? Está começando a entrar nesse papel de criadores também, de trabalhadores de última hora, os últimos trabalhadores do planeta. E o Emmanuel não contou tudo, né? Por exemplo, ele poderia dar uma lente no que é uma célula, né? Então, o que é uma célula? O que os espíritos controlaram dentro da formação celular? Olha só o universo que é a constituição de uma célula. Então, sim, a brincadeira era muito mais longa, né? O então, se você viajar dentro de uma célula, você vai ver um organismo estruturado, a gente chama ele de organismo vivo, mas ali, o que é vida? Né? Se você olhar o planeta Terra, é um planeta vivo. Né? Você olha de longe, não, ali tem vida. Mas vamos pôr a lente no planeta, aí você vai entrar e ver realmente as estruturas que tem dentro de um planeta. Dentro da célula, a mesma coisa, você vai pegar e vai voar dentro de um universo. A célula é um universo para você conhecer. Então, os espíritos, a Pleiade de Jesus, estavam atuando sobre esses universos.
dentro de um universo relativo para nós, que é o que você falou aí. E nós temos somente uma visão, vamos dizer assim, localizada, né? A gente tem essa referenciada, a localização referenciada que a gente tem. Quando nós desencarnarmos, nós nos adaptaremos para uma outra referência, a referência espiritual, a referência do mundo espiritual, das constituições espirituais. Agora, a nossa referência, por enquanto, ela é densa, material, e os sensores nossos só permitem aí. Quando eles se distenderem, né, para o plano espiritual, no caso da morte, da desencarnação do corpo, nós teremos uma outra história a se desenrolar. Aquilo que a gente pensava que a morte começou a viver de novo, né? Começou a ter muito mais coisa do que quando você estava vivo. Falei, nossa, eu pensei que eu ia morrer. Não, agora que você está vivendo mesmo, de fato. Você pode olhar aí como você estava enterrado, né? E como você estava embutido dentro de um solo, dentro de um grupo chamado Terra. Então, a gente está realmente sempre referenciado. Agora, o homem cientista está vibrando nessas condições. Imagina ele tentando descobrir altas paragens espirituais que ele nem imagina existir, não sabe nem que tem em volta do planeta toda uma coletividade de ações espirituais sobre a Terra. Então, nós temos um grande desafio ainda pela frente, cientificamente falando. Né? Sim. Louco, né? A gente que é espírita pode ter um pouquinho dessa percepção, mas a grande maioria ainda está latente naquilo que vê de imediato. A grande maioria de espíritas, de qualquer um, está vinculado, no sentido assim, um dia eu vou terminar minha vida, eu vou para o plano espiritual, mas para onde que é isso? A maior parte ouviu falar e não acredita muito no que vai acontecer, não, senão ele não desesperaria, né? Porque a gente desespera com a morte justamente porque a gente não entende ela. Porque se entendesse, você ia ficar tranquilo com relação à partida. O que dói mais também não é a morte, né? Não é a passagem, é o que vem antes da morte, o sofrimento que a gente não quer. O envelhecimento provoca isso. Se nós entendêssemos a morte, nós viveríamos melhor, né? O que dói na morte é o apego. É que aí você pensa que está ficando enquanto você está indo, né? Pelo menos a minha visão é essa. O que dói é o apego. É o apego, o que está ficando para trás, né? Por que os japoneses, né? Vamos dizer, os asiáticos em si, né? Eles têm uma percepção maior da morte. Que é milenar neles, isso é cultura de 2000 anos. Né? A China, com todo o preparo que ela tem, exatamente porque ele já vem falando no assunto há séculos e séculos e transferindo culturalmente, e os mesmos encarnando ali, trazendo essa certeza, essa convicção sobre a vida após a morte. Nós temos aí uma doutrina de 160 e poucos anos, né? E no Brasil a gente está tentando ainda entender a reencarnação e a desencarnação e a nossa própria vida. Tanto é que nós estamos aqui estudando, nós estamos tentando entender. É interessante, Daniel, quando você fala sobre a questão, né, da cultura oriental e sobre essa forma como eles encaram, né, a questão da desencarnação, né, da morte. E a gente observa como é que eles são como religiosos, né? E eles estão muito mais, eles trabalham religiosamente para o plano, para cá. Nós estamos sempre, a nossa religião, a gente está querendo sempre transcender. Então, se a gente pensar nisso, nós podemos perceber o seguinte, que enquanto a gente está querendo sempre estar no plano de lá, e quando nós estamos espiritualmente, né, nos conectando, nós estamos esquecendo de trabalhar essa parte que é o importante, que é essa aqui. E os orientais trabalham aqui agora, ele trabalha o que está dentro do orbe.
Então, quando eles se resolvem aqui, eles ficam tranquilos para ir para o lado de lá. Eu acho que o que está faltando, em termos no Ocidente, é exatamente isso. A gente está muito ligado lá e a gente está esquecendo do compromisso que nós temos aqui, que é nos conectar aqui, é fazer o nosso melhor aqui, porque se nós fizermos a nossa caminhada da melhor forma possível aqui, o outro lado está tranquilo, né? O outro lado está resolvido. Então, assim, eu entendo que que nós deveríamos fazer, que eu acho que a gente ainda não faz, com a vinda do Cristo, né? Que o Cristo já veio depois que mandou não sei quantos, que a gente não entendeu, né? Matamos todo mundo, inclusive matamos o Cristo, né? É exatamente isso. Olha, eu estou aqui, trouxe o amor. Mas você tem... E o que ele fez? Ele ficou o tempo inteiro exemplificando isso. O aqui e agora, né? Cuidando dos excluídos, sendo humilde, mostrando o que é a humildade, lavando o pé, né? Os pés, assim, vamos falar isso literal. Ele chegou a ponto de mostrar que tem que ser humilde. Deixa eu lavar os seus pés, você não é melhor que eu. Mas nós estamos sempre transcendendo. O que nós estamos fazendo? A gente está indo embora mentalmente, sem entender como é que é o lado de lá, e perdendo tempo para falar, ai, meu amor, olha ela linda. E perdendo tempo em termos de estar resolvendo o lado de cá, que a gente ainda nem entende. E os orientais, não. Quando você... Inclusive, a questão da meditação oriental, apesar de que transcende, mas eles estão trabalhando, está trabalhando a matéria, está trabalhando o outro. Por isso que eles transcendem, por isso que eles levitam, né? Porque a mente fica poderosa. E nós não conseguimos, nós ocidentais não conseguimos. Nós tivemos essa cultura completamente transviada. E aí o que acontece? Nós estamos sempre arrecadando sofrimento e ainda tem mais uma loucura. A gente ainda acredita que temos que sofrer para poder estar bem do lado de lá. Olha que coisa mais doida. A gente acredita nisso, né? Tanto que nós tivemos séculos fazendo os autoflagelos e ainda tem pessoas... Hoje a gente ainda faz o autoflagelo. Eu questiono o seguinte, o que é você caminhar, sei lá quantos quilômetros, 5.000 quilômetros, acabar com o joelho, com o pé, subir escada, esfolando o joelho de... É o autoflagelo, porque a gente acredita realmente que é por aí. Entendeu? E a gente tem que ser feliz aqui. E o fato de sermos felizes aqui não quer dizer que a gente tem que ser egoísta. A gente tem que ser feliz com a gente, e a gente só é feliz com a gente quando a gente é feliz com o outro. E a gente vê isso assim, a gente sabe disso até quando a gente está triste, né? Ontem eu tive uma experiência ótima, ontem eu estava muito mal. E normalmente quando eu estou com falta de ar e estou com muita secreção, eu não saio de casa. Eu resolvi ir. Eu fui assim meio assim, falei assim, gente, se tiver muito ruim, eu não entro nas salinhas, né? Cara, eu assim, cheguei 15 minutos depois, eu já estava sem secreção, com falta de ar, não conseguia falar porque eu estava muito louca. Quando eu acabei o trabalho que eu fiz no centro ontem, eu nem sabia, eu nem senti mais nada. Por quê? Porque eu consegui trabalhar o outro, eu consegui sair de mim, mas ali dentro, a gente não faz isso. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu saí de lá, falei, graças a Deus que eu fui. Francisco, Diga. há 25 mil anos atrás, a gente já tinha espíritos encarnados que pregava que o amor salva de todos os abismos. E quando você se refere a nós buscando a felicidade hoje, nós ainda estamos tão atrasados que buscar a felicidade para nós significa viver as vicissitudes da vida material, sabe? Por isso que todas as vezes que nós reencarnamos, nós perdemos o foco, nós não cumprimos com o que nós programamos quando reencarnamos, porque a gente fica envolvidos com a beleza, com a fortuna, com a luxúria, com a vaidade, né? E aí o nosso orgulho, o nosso interesse pessoal aumenta e aí a gente quer a felicidade, mas quer só a felicidade da gente. A gente está na sensação, né, Peri? É tudo a sensação, é tudo sentido, né? A gente não aprendeu a dividir ainda.
Agora, quando o Cristo, na personalidade de Jesus, ele vem dizer tudo o que ele disse e pregou tudo o que você colocou aí, ele trouxe na prática o que os espíritos evoluídos que encarnavam conosco já vinham dizendo, né? E aí Jesus veio dizer, olha, eu estou vindo aqui para ensinar vocês como deve ser feito tudo. A doutrina espírita pega essa terceira revelação, né? E traz todas essas informações para a gente, como diz o Amaro, para a gente tomar um pouquinho de caráter, de personalidade e botar isso realmente em voga, praticar isso, né? E a gente ainda fica empurrando com a barriga, mesmo não sabendo que nós retornaremos várias vezes aqui, tendo a oportunidade de sermos bons, né? O ser humano ainda continua agindo como se a vida fosse curta, do mundo nada se leva, e que ele veio aqui porque Deus quis, mas ainda não estamos espiritualizados, eu diria que nem 5% do planeta. Então, é o nosso atraso mesmo, e a sua colocação foi muito pertinente. Mas você concorda, Perim, que essa espiritualização nossa é porque nós somos preguiçosos, porque a gente já sabe. Claro que a gente sabe. Né? Se a lei de Deus está na nossa consciência, como o Amaro sempre coloca, o Amaro cobra muito isso, e é verdadeiro isso. Se a lei de Deus está na nossa consciência, por que a gente não a coloca em prática? Né? A gente sabe o que deve fazer, mas não faz. Você sabe, eu vou já terminar minha fala, porque eu lembrei, você falando, eu lembrei do versículo, daquela passagem do Cristo com o fariseu sobre a questão da moeda, né? Dos lados da mulher, que ele pergunta, né? E uma coisa que sempre me deixou muito focada, porque o cara, ele estava querendo pegar Jesus, ele de alguma forma, que estava querendo incriminá-lo, né? Ou contra, né, a lei mosaica ou contra César, né? Era a ideia. E quando ele pergunta, ele termina, falou, o mestre, chama ele de mestre, e que a gente sabe que ele estava ironizando, né? E ele ainda fala, o mestre que é muito justo, né? Então, ele faz todo um elogio. E o mais interessante é que na fala dele, quando ele está elogiando o mestre, ele está falando exatamente aquilo que o mestre estava pregando. Quer dizer, ele entendia. Ele estava usando exatamente o que Jesus pregava contra o próprio Jesus. Quer dizer, como que ele sabia disso? Porque isso está na gente, né? E aí vem a questão dos dois lados da moeda, né? A César que é de César e a Deus que é de Deus. Me lembrei disso, tanto que a gente já sabe disso. Só que a gente é ruim. Nós estamos dentro de uma caixa de brinquedo, Perim. Então, a gente está mexendo na caixa de brinquedo e não quer largar, não quer dar para alguém, e acha que o mundo é só isso aí. Então, é caixa de brinquedo. É a criança com a caixa de brinquedo. Nós somos infantis ainda, né? Ensaios assombrosos, gente. Vamos fazer a leitura? Os ensaios. Paulo, você está caladinho aí. E aí, vamos lá. Vamos ler os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Pode continuar até o fim dela. Vamos lá. A caminho da luz. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Segue em frente? Pode ir? Até o fim dessa parte. Ok. Todas as arestas foram eliminadas.
aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de observações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhes foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Isso. Aí o que nós fazemos? Como você tinha faltado aí, um dia a gente faz a leitura e depois a gente vai fazendo por tópicos. A gente volta para fazer por tópicos, né? Os ensaios assombrosos, né? O primeiro ponto aí que já coloca os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. Então, artista da criação, os artistas da criação, que são os espíritos, né, que trabalharam com o Cristo, que fizeram todo esse mapeamento da matéria para que ela pudesse se organizar com a força deles. Aí eu perguntei aí na parte passada, como é que os espíritos faziam isso, né? Materialmente, será que agem materialmente? Alguns dizem, não, agiam espiritualmente. Mas o que é espiritualmente na matéria? Não é materialmente? Não, entendeu? Então, a gente precisa de ter uma visão assim, mais ampla do que seja uma ação espiritual. Então, às vezes, a gente acha que agir espiritualmente é muito distante, não tem nada a ver com a ação da organização física da Terra, das coisas. Claro que eles agem de forma muito mais brilhante do que nós imaginamos. Senão, não haveria nem passe magnético pelos espíritos, fazer com que a gente tenha a transmissão magnética pelo passe, né? Então, não valia, essa história de passe seria toda furada, né? Então, por exemplo, a água fluidificada, né? Então, qual é a ação que os espíritos agem? É porque tem que ter o médium. Não, o médium tem que existir, sim, para que a operação se dê. Mas eu poderia ter uma ação dos espíritos sem a atuação da mediunidade, de ter um agente físico encarnado. Os espíritos agem sobre a matéria sem a intervenção de um médium? É uma boa pergunta. Ou tem que ter sempre um médium? Porque a gente vê sempre o quê? A informação que, para se ter algum fenômeno físico, tem que ter um médium. A gente não estaria aí fazendo alguma confusão com relação à ação dos espíritos, do poder da ação dos espíritos, porque tem espíritos imediatos, tem espíritos em maior condição de atuação sobre a matéria, sem esses agentes, a necessidade de ter agentes terrenos, como médium. Então, nós temos espíritos que poderiam agir diretamente, outros não diretamente. Alguns dependem de uma organização, outros já não dependem, porque é questão de domínio. É questão de domínio da matéria, como que eles podem fazer algo se eles não têm domínio. Por isso que nós temos intermediários, é preciso ter coisas prontas, como a vibração de um médium, para que o fenômeno se dê, para que o fenômeno aconteça, chamado fenômeno físico. Mas eu teria uma condição de ver Jesus
tendo que utilizar um médium para agir, ele depender de médium. O que vocês acham? Ou eu não fui claro com a pergunta? Jesus não precisava de médium, não. Ele é a força da moral dele. Talvez precise de médium esses espíritos que estão vindo, né? Esses espíritos que vêm para nos ajudar a fazer os trabalhos mediúnicos. Aí sim, né? Talvez. Né? Mas espíritos da categoria crística, fora de cogitação, precisar de alguém, de um encarnado para isso. Já pensou? Falou tudo. Nós já pensamos se eles dependerem da ação dos médiuns? Oi? Daniel. Oi? O que eu vejo é que os espíritos precisam da atuação de um médium, de um intermediário, para executar ações que nós, que somos atrasados, para que nós percebamos. Agora, coisas muito superiores que a gente não tem a menor noção, para que vai precisar da nossa presença? Porque da nossa ignorância. Porque tudo está disponível no universo. Então, se você pega um espírito evoluído que quer fazer alguma coisa que está muito além do nosso entendimento, que com certeza eles fazem, por que eles vão depender da gente? Ou seja, eles não é que eles dependem da gente para realizar coisas que a gente perceba. Eles usam da gente para que a gente se convença de que a gente pode ser útil para executar essas atividades que estão no nosso padrão, no nosso nível evolutivo mesmo. Então, ou seja, eu vejo que eles usam da gente para que a gente se convença de que a gente é útil e que a gente precisa realmente ser útil para crescer. Mas eles podem fazer tudo independente da gente, ou seja, um Cristo, ele independente de qualquer coisa, o verbo sempre existiu, então... Olha a natureza, né, Amaro? Olha a natureza criada, né? Deus não depende da gente. Totalmente independente de nós, totalmente independente. Se a gente faz ou não faz besteira, Deus vai lá, coitado, é infantil, deixa ele vai chegar lá ainda, ele vai entender as coisas. Então, ele não está preocupado com isso e ninguém precisa preocupar. Eu, pelo menos, nunca vai. E nunca vai. Deus nunca preocupa. Ele não se ocupa com coisa antes da hora, sempre no ponto, não tem nenhuma pré nem depois, nenhuma preocupação nem ocupação pós. Pós-ocupação nem pré. No livro Boa Nova, na conversa que Jesus tem lá com a Joana de Cusa, ele diz para ela: não percas tempo, exatamente as palavras eu não lembro, mas não percas tempo com coisas que não são razoáveis. Naquela época, se não é razoável, não fica discutindo, porque o problema que ela tinha com o esposo dela é que não acreditava nos ensinamentos do Cristo, né? Então, ele falou para ela: não percas tempo em discutir o que não seja razoável. E a gente fica aí discutindo abobrinha e querendo ser o bom da boca. Então, gente, olha... Amaro, você falou muito bem, eu gostei muito da tua fala, mas essa fala aí que você falou com o Cristo, com a Joana de Cusa, vem exatamente de encontro, né? Essa questão que a gente está muito preocupado com o lado de lá, com o outro plano, e não estão querendo resolver o daqui. Né? Eu acho que o raciocínio é isso que eu acho. Sim. Bom, segundo parágrafo aí, Paula.
Paulo? Você saiu? Oi, desculpa. Os trabalhadores do Cristo, como Não, os alquimistas... o segundo parágrafo. Antes, me perdi aqui, perdão. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Olha, isso aí é... O que aconteceu no primeiro momento com a natureza? Uma coisa ainda desproporcional. Por isso que vem os ensaios, né? Monstruosos, coisas sem significado ainda, né? Da forma não definida ainda. Então, é um ensaio. A gente vê que tem aí a natureza se organizando, né? Vê que ela está se adequando. Então, saia desproporcionais necessário para abrigar inúmeros elementos celulares iniciais, né? Então, foi necessário, não é que não teve programação. Não, deu errado, saiu esse trem gigante. Não, não é nada disso. É programação mesmo, dentro das possibilidades criativas do mundo da criação. Aí fala, após os répteis, que são os primeiros, porque répteis vieram de origem da água. Então, surgem os animais horrendos das eras primitivas, depois dos répteis. Então, a gente tem aí... O que são esses animais horrendos das eras primitivas, gente? Porque a gente teve aí os batráquios, os crustáceos iniciando. Depois a gente vem tendo aí os répteis formados, depois os répteis consequentemente, né? Surgem depois os animais horrendos das eras primitivas. Já chegou nos dinossauros? Ou antes disso ainda? Não, essa questão da criação dos dinossauros é sempre uma incógnita para mim. Eu nunca consegui entender. Estava até esperando chegar para perguntar. Porque, assim, o que eu já ouvi falar, né, sobre uma criação que não deu certo, e aí precisou vir a eliminação desses animais, e aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, como não dá certo se está sendo feito por pessoas que entendem, né, tudo que orquestram, tudo com planejamento. Então, não sei se você vai falar sobre isso ou se eu antecipei, mas aproveitei o silêncio aqui da Lorena para falar. Mas algo que para mim ainda não é claro. É preciso que a gente entenda que nesses animais tem princípios inteligentes em desenvolvimento. Então, como tem também no princípio mineral, no vegetal, no animal, nos ínfimos, as ínfimas raças de constituição animal, tem lá também a necessidade de passar esses princípios. Como nós já passamos nesses princípios, tivemos que lidar com a administração de valores, porque a nossa visão aqui é que eles são grandes, horrendos, né? São dimensões grandiosas, mas, na verdade, eles não têm nada de dimensão grandiosa em relação ao universo, eles são nada. Então, o que é escala? A gente vai muito pela nossa escala, ponto de vista, de novo, nosso ponto de vista de referência. Sempre nós analisamos as coisas com o nosso ponto de vista. A nossa escala que a gente vive humana é de 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, né? Normalmente 1,60 m, 1,65 m. Então, a gente tem um ponto referencial do tridimensional que nós convivemos. Então, um animal grandioso, para nós, é fora da proporção. Não está na escala desejada de termos atividades. Então, mas teve um momento que eles tiveram a presença, porque vegetações eram imensas também, não é só os animais.
a temperatura era muito alta. Então, a formação desses animais de escala maior eles não se achavam nunca maior, porque eles estavam na dele. Eu sou enorme, se você pegar, levantar e olhar para o chão, você vai ver que você é enorme. 1,60, 1,70, isso é uma altura. Se você colocar uma imaginação saindo dos seus olhos até o chão, um elemento numa velocidade pequena, você vai ver que ele vai levar séculos para chegar até o solo. Isso é grande. De certa forma, o nosso corpo humano eu poderia definir em relação a algum outro, ou um corpo constituído de forma imensa. Então, o tamanho aqui não é a questão, e sim o que tinha de excelência nessa constituição para servir às entidades, ou seja, os espíritos em evolução, ou seja, os princípios inteligentes que ali estavam. Daniel, mas deixa eu te contrariar um pouquinho, vou me ater ao texto, ao que está escrito, porque, veja, no segundo parágrafo, o que ele diz? A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Ou seja, Emmanuel não falou isso aqui à toa. Ele é um cara muito mais esperto do que a gente e sabe o que está dizendo. Aí o que ele diz lá no parágrafo, no quarto parágrafo? Todas as arestas foram eliminadas. Ou seja, então, se ele diz isso aqui em cima e fala que as arestas foram eliminadas, eu, pelo menos, entendo que eles tiveram que fazer um reajuste. Ou seja, tinha alguma coisa que não estava dentro do programado. Então, vamos eliminar as arestas para que volte eu vejo dessa forma. Porque ele não ia falar arestas, ele está chamando de arestas, mas então, não significa que é algo que não tem utilidade. Você acha que na criação haveria coisas inúteis? Então, Daniel, só vou te cortar um pouquinho, porque está terminando. Aí eu volto para a pergunta da Valquíria, que eu não sei se ficou clara a sua resposta, que como ela perguntou exatamente sobre a utilidade, né, desses seres que depois foram eliminados, se eu não me engano, foi isso. Porque, não sei, acho que é isso, né, Valquíria? Você já viu em algum lugar que não foi bem programado, o que não pode ser real, e aí você respondendo ao Amaro, eu acho que tudo é programado. O problema é que o que acontece com a evolução, com o desenvolvimento do planeta e a necessidade de vir, nós, né? O planeta todo foi preparado para que venha essa raça complicada que é nossa aqui. Então, essas arestas, Amaro, eu entendo que é isso. Os seres vão reencarnando, né? E aí vai se adaptando para a nossa chegada. Imagina a gente vivendo com esses seres, não dava certo. Então, mas o que ele queria dizer com ensaios monstruosos? Estou falando por causa das palavras que ele usou. E depois, animais horrendos das eras primitivas. Eu acho que ele fez uma comparação Ensaio e desenvolvimento. Ensaio e desenvolvimento. Exatamente. Eu entendo que ele estava fazendo a comparação do horrendo sobre aquilo que você, Amaro, a nossa percepção hoje. Né? Eu entendi isso também. Não, mas o que eu vejo é que, se foi uma criação de Deus, por que ele usou o termo monstruoso, horrendo? É isso que eu questiono. É para a nossa referência. Ele está trabalhando com a nossa referência. Mas ele não precisava de dizer que é horrendo, que é monstruoso, se na verdade não é. Porque para mim, nunca é monstruoso um dinossauro, ou seja, mas por que ele usou esses termos? Eu também concordo com você, eu fiz esse questionamento, mas eu imaginei que ele estava fazendo uma comparação do que a gente percebe hoje. Eu ia fazer a mesma questão, mas depois eu me É para a nossa compreensão que ele coloca dessa forma. Ele está sendo educado com a nossa ignorância. Exatamente. Ele está sendo educado com a nossa ignorância. Compreendendo a nossa dificuldade de assimilação, ele coloca dessa maneira. Ele está falando para você, para nós. E olha que legal que a gente já não acha que é horrendo, viu, Amaro? Eu acho que a gente já está joinha. A gente já não acha horrendo. A gente já conversou aqui que não há feio nem bonito, né? Tudo é lindo.
A criação não tem nada imperfeito. Sobre essa questão das arestas, eu me vi muito essa questão da gente ver uma construção, por exemplo. No final, a gente quer chegar numa casa, né? Mas antes disso, tem muitas coisas que se colocam e se tira para que seja possível chegar nessa casa, a questão da estruturação. Então, eu acho que, assim, como eu entendi, né? Que num determinado momento fez-se necessário a existência desses animais para que se adaptassem condições para que o que viesse, não necessariamente nós humanos, né, mas para que o que viesse depois tivesse sido preparado, né, por essa vinda deles. Mas até então, antes de hoje, eu ainda pensava assim, não, mas é porque eu acho que é algo que deu muito errado e entendeu-se que não era possível viver mais nada onde eles estivessem. Agora eu consigo enxergar como essa questão da preparação do terreno para o que tem que vir depois, né? Do mesmo jeito que eu acho que nós também temos esse papel, né? Nem acho que foi preparado para nós, acho que tudo vem preparando para o próximo, né? Para o que vem depois. Mais ou menos isso que eu entendi. E você usou o termo legal de criação. A Valéria usou o termo de construção, né? Porque eu ia falar alguma coisa do progresso, né? Da evolução, do processo evolutivo, mas a construção fica legal nesse sentido. E é um processo, de todo jeito é um processo, né? Processo evolutivo, processo de construção, então não é uma criação estável, estagnada, não, ela vai como a gente vai continuar indo, né? Assim, muita mobilidade, criação infinita, é caminho infinito, né? Então, processos temporários, né? Assim, a gente passa por estágios, tudo vai passando por estágios e vai caminhando nessa construção, nessa progressão. Vocês acham que o nosso corpo ainda tem arestas? Ou ele é perfeitinho já no final da linha? Ele tem alguma mutação? Nós estamos no corpo final ideal? Ou teremos modificações, ou ele está em desenvolvimento ainda? Mas significa que o corpo está errado? Não, nós estamos adaptados para esse momento. E nós vamos nos transformando com muita possibilidade de lá na frente estarmos adaptados às condições do planeta que hoje se encontra dessa forma. Mas muita coisa irá mudar. A própria ação humana está fazendo desse planeta algo que exigirá de nós transformações na nossa composição física. Quando o homem, Perim, não precisar mais comer, não precisar ficar conversando e transmitir mentalmente, não vai precisar de boca, né? Pois é. Não vai precisar mais desse órgão, então a gente está realmente... Mas não significa que a boca está errada. Eu estava pensando nisso, eu acho que ele é ideal porque a gente precisa agora, né? Olhando nesse sentido, ele é ideal, mas para onde a gente vai chegar? Não, mas a gente precisa dele agora, de como ele é, né? Funciona perfeitamente para a nossa condição, de precisar comer, de precisar se comunicar, né? E por isso enxergo que outros espíritos mais evoluídos não têm essa forma, mas que podem já ter tido por algum momento. Exatamente. Então, o corpo humano ele vai se adaptando e se desenvolvendo. À medida que nós vamos evoluindo mentalmente, nós vamos atuando melhor sobre o corpo. Então, é algo trabalho de conjunto. Não adianta os espíritos colocarem um corpo perfeito para um homem imperfeito, ou seja, para um espírito imperfeito. Então, você tem que ajudar nesse desenvolvimento. E nós estávamos lá, quando no reino primitivo, se não em outros reinos, atuando e aprendendo, atirando ali informações preciosíssimas da Constituição, do meu próprio perispírito, futuramente, das minhas constituições espirituais. Então, evoluindo nesses reinos. Por isso que nós viemos dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, né? Então, o hominal é um reino animal. Agora, inúmeros reinos, entre esses reinos, também existiram, onde também existimos.
né, nas adaptações que a matéria possibilitou. Ah, então teve arestas. Arestas, pode chamar de aresta, de ponta, de apêndice, qualquer coisa que quiser. É algo que tinha que ser modificado com a sua contribuição, a sua necessidade, a adaptação do espírito naquele orbe, né? Então, não tinha nada errado. De certa forma, isso aí era uma possibilidade que se tem desenhada no desenvolvimento. Simplesmente isso, né? Então, vamos lá. Falamos a mesma língua. Acho que né? tá beleza. Acabou já? Nossa, Nossa. muito tempo. Que isso? Está tão bom, né? Que eu estava deixando. Nossa! E a gente continua, então, aqui nesse ponto, né? Que a gente conclui agora, né? E vamos, na semana que vem, continuar nesses ensaios. E a gente vai começar a falar do surgimento do homem. Depois, para falar de muitas raças humanas. Esse é o objetivo do A Caminho da Luz. Então, vamos lá agradecer a todo mundo que esteve aqui, Van, Perim, Valquíria, Jaque, Caladinha, Guilherme, Laércio, Paulo, hoje de volta, Ana, Carol, Inês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, Amaro, que veio para os bem. Boa semana para todo Toninho, mundo, tá? Flávia. Maravilhoso Tchau, isso boa tudo, semana aí para gente. todo mundo. Obrigada. Bom domingo, gente. Boa semana. Boa semana Boa para todo semana, mundo. então. Beijo Tchau. no coração de todos. Fiquem com Fiquem Deus. na paz. Fique com Deus. Fique com